gostaria de corrigir aquele conteúdo que tem a ver com artigo, combinação, contração. Vitória, que lindo esse teu visual aí. Tu estás fora de casa? Ah, não, eu tô aqui na casa de uma amiga, daí aqui tem no segundo andar tem tipo um lugarzinho, daí Que eu tô lindo, aqui agora, que lá dentro tá muito quente. Daí lá parece... tá a lagoa. Ai, que lugar lindo, sim, bem lindo. Então, então eu queria comentar com vocês sobre aquela contração, combinação que eu mandei para vocês fazerem. Vocês lembram disso? Sexto ano, lembram disso, gente? Tá. Sim. Então, assim, eu vou colocar aqui, primeiro, uma coisa, eu dei uma pesquisada em textos de jornal, enfim, para vocês observarem como que elas aparecem. Óbvio que elas aparecem dentro dos textos, né? Mas o nosso exercício nós fizemos com frases curtas, porque como estamos no sexto ano, a gente está fazendo as primeiras leituras, a gente não vai começar com texto de jornal, né? Então, começamos com frases, para que vocês entendam todo o vocabulário e consigam observar ali onde cabe a contração, onde cabe a combinação e o que elas significam. Então, eu vou colocar agora um texto, tá? Para vocês observarem como que elas aparecem aí, então. Certo? Vê se tá apresentando. Fala aí para mim, gente. Tá apresentando. Sim. Certo. Então, assim, esse texto eu tirei de um jornal e olha o título. O título está falando que... só um pouquinho que tem alguém entrando. Peraí. O título está falando que as estações do ano estão bagunçadas. Então, essa palavra aqui, ó, el lío, em espanhol, significa a bagunça, a confusão, quando tem algo que está fora de ordem, tá? Então, se diz el lío. Então, ali, el lío de las estaciones, en realidad estamos en primavera. Tem alguma contração, combinação, artigo nesse título? Tá. Tem. Qual? De lá, de las. De las, muito bem. Então, olha só, este de las é que a gente sabe que em espanhol é a preposição mais o artigo, ele é uma contração ou é uma combinação? Combinação? Por que ele é combinação, gente? O que acontece com a combinação? O que acontece com a contração? Eu já dei o exemplo para vocês. Gente, ele é combinação porque o de fica igual como ele é e o las fica igual como esse artigo feminino plural também é. Então, de las não sofre nenhuma queda de palavra, nem de letra nenhuma, tá? Então, ali, el lío de las. E, Gilberto, qual é a tradução desse de las? De las? O que é de las no português? Das. Das, muito bem. Então, aqui no texto eu já marquei algumas outras, tá? Então, sempre quando aparecer assim com duas palavrinhas, ó,
en lo, de lá, é uma combinação. E quando aparecer com uma única palavra, é uma contração, porque daí certamente caiu alguma letra e aí formou a contração. Certo, gente? Então, aqui, ó, nós temos em lo, nós temos de lá, aqui nós temos de lá outra vez, vejam aqui, ó, de lá outra vez. Aqui nós temos preposição em, mais o artigo ele. E aí eu queria que vocês pudessem me dizer, gente, se vocês conseguem perceber aí. Olha, eles estão falando que houve uma época, tá? Que os nomes das estações, claro, vinham do latim. Estamos falando aqui do espanhol, né? Então, eram todas assim em latim, né? E aqui fala um pouquinho dos séculos e de quando isso foi mudando, né? E até chegar a inverno, primavera, verano e outono, certo? Isso aqui é só uma ilustração, gente, só para falar mais ou menos do que o texto está falando. Então, como eu gostaria que vocês observassem aqui, então, vejam lá. Sabios de la época se dieron cuenta de la mala organización, sobre todo en el caso de la primavera. Conseguem traduzir para mim? Aonde tá? Eu estou aqui, ó, eu estou compartilhando com vocês, vocês estão vendo? Sim, não, tem frase. É que tá muito longe, eu não tô vendo direito. Tá longe? Deixa eu colocar um pouquinho maior. Melhorou? O que eu quero, gente, é que vocês observem aqui como que elas aparecem dentro do texto. No caso, essas aqui que estão aparecendo na tela são todas combinações. Por quê? E é isso que eu quero saber se vocês sabem. O que é, como eu já falei antes, gostaria de retomar agora. Deixa eu ver quem que poderia falar aqui. Peraí. Sim, vou repetir. O porquê que elas são chamadas de combinações? Essas que eu coloquei ali, que eu apresentei para vocês ali na tela. Por que que elas são chamadas de combinações? Nós temos de lá, en él, já vimos algumas outras. Só que não dá para escrever no chat, gente, senão eu não vejo, tá? Pode falar. Alguém que tem microfone, por favor, gente? É que são duas palavras. São duas palavras. Então, a preposição em se junta, a preposição de se junta aos artigos ele e lá, e não sofre nenhuma mudança na palavra inicial, então a gente chama de combinação. Quando existe alguma mudança na palavra inicial, como, por exemplo, nesse subtítulo. Vejam aqui esse subtítulo. Quem poderia me traduzir, gente? Vejam aí. Posso tentar? A evolução do nome Pode. das estações. Tá. Como? Fala um pouquinho mais alto. Fala aí. Eu? A evolução É que eu não estou das vendo estações. você. La evolución del nombre de las estaciones. Tá, quem respondeu? Eu, Vitória. Vitória. E quem falou antes? Luísa. A Luísa. Então, Luísa, a Vitória traduziu essa frase aqui, desse subtítulo do texto,
La evolución del nombre de las estaciones. Aqui nós temos uma combinação e uma contração. Luísa, fala aí para mim e me explica por que que uma é contração e uma é combinação. Ai, eu não sei explicar. Ai, prof, eu não sei explicar. Não? Tá, eu vou Combinação colocar é aqui. tipo quando tu junta uma coisa do alfabeto com do... Ai, não sei. Mas eu Tá. acho que combinação é o del e contração é delas, tá certo? É o contrário, tá? Porque não, olha então só, confundi. aqui, Ainda tô olha só, confusa. Luísa. Tá, então eu vou explicar, não tem problema nenhum, a pergunta é feita realmente para que vocês pensem, e o mais importante é que vocês participem, porque eu estou vendo gente aí calada, não falou nada, né? Então eu não sei se está acompanhando, se tem dúvida, se não tem. Então vejam aqui, ó, esse dele aqui, ele é formado por um de preposição mais um ele, que vai dar isso aqui, tá? Vai dar o dele. Esse dele, ele sofre alguma queda, Luísa. Que queda ele sofreu dessas duas palavras aqui? Eram dois es que se transformaram num único. Então, esse dele é uma contração, tá? Porque perde alguma coisa. Já vejam a diferença desse próximo aqui. Ai, peraí, só um pouquinho. A diferença do de lá. O de lá é o de mais o las. De las. Aqui, Luísa, tu vê alguma perda significativa? Não. No delas? No Não. de las. Não, eu vi que acrescentou a. Aqui não tem perda nenhuma, né? E as duas palavras continuam separadinhas. Então, aqui é uma contração. É uma combinação. Ah, tá. Combinação é quando não perde, contração é quando perde? Exatamente, bem isso. Ah, tá. Entendi agora. Então, contração, única palavra. Combinação, duas palavras, sem nenhuma perda de nada, tá bom? E agora eu queria perguntar para o Pedro, tá aí, Pedro? Fala aí, Pedro. É que eu não estou conseguindo ver, eu estou na outra página. Tá aí, Pedro? Tô aqui. Tá. Existem apenas poucas contrações em espanhol. Quais são, Pedro? Contrações? Uhum. El. Não, o ele é um artigo, Pedro. O ele é um artigo. Alguém saberia me dizer, gente? Duas. Del. Muito bem, Eu Pedro. sei outra. Quem foi? Quem foi? A Vitória. Eu sei outra. Pode falar. Al. Ah, muito bem. Então, assim, gente, essas que eu coloquei aqui, ó, coloquei aqui agora em rosinha, del e al. Vejam que cada uma é uma única palavra. Essas duas palavras são as duas únicas contrações que nós temos em espanhol, tá? São duas. Do espanhol. E eu queria saber o que significa agora. Agora um outro voluntário para me explicar. O que significa dele e o que significa al. Vejam que elas aparecem aqui no texto. Olha só.
El conocimiento científico permitió ajustar nuevamente las estaciones, ya que aún seguían sin tener una duración estable. Todas se corrieron unos meses en el calendario. El verano ocupó el periodo más caluroso del año, sustituyendo al estío, que acabó pasando a mejor vida. Aqui nós temos en él, nós temos del e nós temos al. Quem seria o voluntário para me traduzir essas três expressões que aparecem aqui? Posso tentar? Pode, por favor. Eu acho que en él é do calendário, tá certo? Pensa bem. En ele. No calendário? No calendário, muito bem. E nele, então, é no. O del. Acho que é do. É do, Do muito ano. bem, muito bem. E tem mais uma ali pequenininha, que é uma única, aliás, duas únicas palavrinhas. Qual seria? Este al O. seria o quê? Acho que é o. É Acho o? que é o quê? Não é o. O al é o a mais o ele, tá? E em espanhol se transforma numa contração. E qual seria a tradução? Ao, tá? Ah, tá. Certo? Então, vejam, gente, que aqui nesse a preposição a mais se juntou com o artigo e perdeu o e. E aí ficou uma contração. Gente, isso aqui ficou um pouquinho mais claro para os que não haviam entendido, porque eu vi no exercício que vocês enviaram que nem todos acertaram, tá? Nem todos acertaram. Então, eu queria saber se ficou tranquilo isso daqui. Acho que sim. Tá. Ô, prof, pode voltar na apresentação para eu anotar o negócio? Eu não anotei o negócio ainda. Peraí, só um pouquinho. Tá travado, Maria Clara, de novo. Eu tô travada para alguém, gente? Antes Pra mim tava, tava bom o tempo prof. todo. Agora melhorou. Tá. Quem quiser anotar isso daí, gente, é bem interessante vocês anotarem aí como revisão, né? Porque alguns já me disseram até, ai, professor, aí a gente já viu. Tudo bem, alguns já viram, já entenderam, mas tem alunos que ainda não captaram, então eu preciso retomar isso, certo, gente? Gostaria, deu aí para anotar? Sim. Uhum. Então, lembrando que a contração se contrai alguma coisa e vira uma coisa só, como aqui, né? No del e no al, que são as duas únicas contrações. E quando é uma combinação, ela fica separadinha, ó, como eu coloquei aqui, ali no enel, fica separadinha em espanhol, porque vejam que no português ela vira também uma única palavra, certo? Então, continuamos aqui agora. Maria Clara, já que tu conseguisse anotar a apresentação, aqueles itens, aqueles exemplos que eu tirei da apresentação, Maria Clara, fala aí. Ô, prof, eu tirei um print para anotar agora no caderno. Tu conseguiu tirar? O que é que eu Sim. coloco de novo? Ah, já conseguiu, certo. Então, gente, aqui, ó, naquela questão de complementação do texto, eu percebi que alguns talvez não tivessem entendido ou a palavra que vinha depois, se bem que eu fiquei aqui na aula à disposição de vocês me perguntarem ou não, né? Pedir para vocês, ó, qualquer palavra que comprometa o entendimento da frase, perguntem. Vários me perguntaram e alguns não me perguntaram.
tá? Então, eu vou colocar agora aqui, gente, não vou corrigir todas, porque é para os que... Tá aparecendo, gente? Não. Não? Ô, prof, a Duda tava falando comigo no WhatsApp, ela não tava conseguindo entrar, tava tentando desde 11h15, doidamente. A Maria Eduarda. Tava aqui tentando, Mas vocês... não Tá. caí. Fiquei tentando entrar, e daí eu fiquei uns 15, não, 15 é exagero, uns 7 minutinhos ali pra fora da aula tentando entrar. Ou seja, tá muito bugado o Meet hoje. Nesse horário do meio-dia fica muito estranho o Meet, sabe? Tá. Sei lá, parece que o calor interfere, sei lá, não sei. Não sei. É assim, Sofia, olha só. Quando a pessoa pede, eu escuto o tom, tá? Eu escuto o barulhinho. Eu ouvi um barulhinho, eu vim aqui e fiz alguém entrar, não me lembro quem. Mas depois eu não ouvi mais. Porque quando eu estou lá na apresentação, eu não vejo a solicitação aqui. Eu só ouço o barulho. Eu falo que clicava no link, o link ia abrir, daí fechava sozinho, sabe? Tá. Então, daí ela não conseguia nem pedir para participar. Tá, e a Maria Eduarda agora, será que entrou ou não? Não, ela não conseguiu entrar. Eu falei que estava tranquilo, já que ela não ficou de recuperação, que estava fazendo uma revisão e que tudo bem, mas ela queria ter participado. Não, eu sei, mas... Então, fala no grupo com ela, para ela tentar agora de novo, tá? Antes de eu apresentar. Fala aí rapidinho, antes de eu apresentar. Conseguisse falar? Acho que ela já saiu do WhatsApp. Mas eu falei, a prof falou para tentar a última, que ela vai ver se chega algo. Chegou para ela, mas ela não viu. Mas não vi e não ouvi, tá? Porque Não, mas quando ela... funciona... Eu não Quando falei que funciona... ela não viu. Eu falei que ela não viu a mensagem agora. Ah, entendi. Certo. Certo, então. Bem, gente, vocês estão vendo, então, aqui a apresentação? Sim. Tá. Então, aqui, gente, como eu sempre gosto de sempre retirar a parte gramatical de dentro de um texto real. Aqui, não sei quantos leram El Principito, que em espanhol é o mesmo que O Pequeno Príncipe. Não sei quantos de vocês leram, mas eu peguei uma frase aqui, e aqui aparece um exemplo, né? Assim como eu vi no texto agora também, aqui também aparece um exemplo de combinação, en el mundo. Então, vejam lá, não era mais que um zorro semejante a 100.000 otros, pero yo le hice mi amigo y ahora es único en el mundo. Vocês entendem essa frase, gente? Entendem ou não, gente? Esse está dizendo assim, zorro em espanhol é raposa, então essa parte aqui é da parte do príncipe conversando com a raposa, não sei quantos já viram, né? E ela diz que quando ele não a conhecia, ela era uma raposa qualquer, mas quando ele conheceu e ficou amigo dela, para ele ela é uma pessoa especial, tá? E aqui os exercícios, então. Então, aqui, gente, alguns fizeram muito bem feitinho, tá? Acertaram. Esse daqui seria ele, tá? Hoy es, aliás, esse aqui seria um artigo, Hoy es un día muy especial. Quem completou para me ajudar aqui? O prof, eu fiz no computador, eu não tenho no caderno anotado. Ah, tá. Tá, mas aqui agora, tu conseguirias, porque a gente daí já vai revisando, tu conseguirias completar? Tu lembra o que é cumpleaños? Muito bem, então aqui vai um outro artigo. Un día muy especial, es el cumpleaños de Tina. Aqui já estou falando de o meu amigo trabalha
oficina em espanhol é um lugar onde ele vai trabalhar. E o que eu colocaria ali? Um artigo, uma combinação, uma contração? Uma combinação? Uma combinação, muito bem. Qual combinação? Em lá. Muito bem. Então, esse foi o Antônio, não foi? Uhum. Foi? Então, ali eu diria, meu amigo trabalha na oficina e no final, eu lembro de ter falado para vocês que é um lugar, talvez um centro comercial, talvez um edifício, né? Mi amigo trabalha em la oficina. O que nós completaríamos aqui? Del. Poderia ser del centro 1 ou então en el centro 1, tá? Eu poderia dizer en la oficina del centro 1 ou en el centro 1. Então, aqui poderia caber as duas, né? Que seria um lugar. Amar a alguém é fundamental. En la. Onde? En la. Em la vida. Na vida. Então, é uma combinação. Aqui, gente, poderíamos colocar duas possibilidades também que ficariam corretas. Ali vocês estão vendo que é o verbo venir, né? Viene, de algum lugar. Então, o que eu poderia colocar aqui? A Maria Clara, pode falar? Maria Clara, tenta fazer essa. Tá aqui, Viene, prof. sim. Como tu acha que viria? Supermercado é uma palavra masculina singular. Oi, quem chamou? É o Pedro. Eu vou ter que ir visitar uma casa que minha mãe quer comprar para fazer um terreno. Agora, lá em Laguna, eu tenho que sair agora. Tá bom, querido. Vais viajar então? Praticamente sim, durante uma hora. Então tá. Boa viagem então, querido. Tá Obrigada. bom? Tchau. 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 Tchau, querido. Então, aqui, ó, viene, eu posso colocar al supermercado, digamos que eu já esteja no supermercado e esteja esperando alguém chegar. Ou eu posso perguntar se tu estás voltando del supermercado, tá? E a resposta aqui, ele está voltando. Então, ali seria del. Então, gente, vão anotando isso daí. Vocês, eu acho que não precisa eu ficar fazendo todas. Vocês têm alguma dúvida em alguma delas que vocês não tenham conseguido fazer? A número 6, gente. A número 6, eu lembro de ter explicado aqui. Gilberto, tu poderias ler para mim a número 6, que é um pouquinho mais longa, mas ela meio que se repete. Só deixa eu achar a página, ok? Aqui, meu livro caiu e fechou. Aí eu tenho que Não, achar. mas eu estou apresentando, não é no livro. Não, é por causa que eu tô com minhas anotações. Certo. Custo é 4, né? 4. Quarto. Tá ruim, né? Peraí que eu vou aumentar isso aqui, peraí. Tá, nós falamos de estações agora há pouco tempo, né? Estações do ano. Estações é uma palavra feminina plural, como ficaria? Al, estações. Al? Pensa aí. 4 são as estações do ano. Las. Muito bem. E o João está entrando agora. Las. Exatamente. Então,
Aqui, 4 son las estaciones del año. Peraí que eu vou... 4 son las estaciones e do ano Del año. del año. Aqui continua a mesma coisa, Gilberto, só que aqui a palavra é dias. Dias é masculino plural. E daí? Nossa, Siete deu são... branco. 7 são os dias da semana. O que vai aí? Alguém que possa completar, gente, para eu não ficar falando sozinha. Falem aí. Los, Muito bem. Então, aqui, siete são os dias, semana. Dias da semana. De De lá. Muito bem. Por que não é del? Porque semana é feminino. E o del é o masculino. Tá? Agora, aqui vai aparecer uma para vocês usarem o dele. Vamos ver. 12 son... O que vai aqui? los Los meses de onde? del año. Muito bem. Del año. Porque, vejam, gente, de la semana, o que eu quero dizer com de la semana? De la semana é Da semana. da semana, tá? E del año Do é o ano. Uma delas é combinação, a outra é contração. E 24 agora. 24 son... las horas. Uhum. 24 son las horas. E aqui, ó, dia é masculino igual a ano. O que eu vou botar aí? Del. Del dia. Certo? Queridos, eu preciso de dúvidas, eu preciso de perguntas que vocês possam ter aí, alguém? Eu sei, gente, que a grande maioria não ficou em recuperação, né? Mas eu preciso ver isso, tá, gente? Preciso fazer isso com eles. O que mais de dúvida que vocês tiveram, talvez nas outras questões. Ou então, Sofia, poderias me dizer qual frase tu fizeste traduzida aqui na letra B? Eu coloquei aquela de perto do rio, agora eu não lembro de cor a frase. Deixa eu ver aqui, peraí. 15 eu não coloquei. Perto do rio. Agora perto do rio. Ué, cadê? Deixa eu ver aqui, qual era o número? Era 9 ou 10. 9. Essa daqui, ó. A casa de Eider está a cerca del rio Guadalquivir. Eu coloquei que a casa do Éter, De Esther, da Esther, casa de Esther. está perto do rio Guadalquivir. Tá bom, Esther. Tá, então, la casa, vou colocar em maiúscula para aparecer melhor aqui. De Esther. Um pouquinho, peraí. La casa de Esther. O cerca, eu falei para vocês o que era, né?
certo? Então, aqui, o que a Sofia precisou fazer para completar, então, ali, ó, esse do, que, por isso que eu pedi a tradução, para vocês observarem como que isso acontece aqui no idioma espanhol. Então, o del mudou para do. E, claro, aí tem uma palavra aqui, cerca, que eu havia já comentado com vocês lá durante a aula, que é o mesmo que perto, certo? Alguém mais que tenha feito uma tradução aí, uma das frases, poderia comentar? Ninguém mais, gente? Então, eu vou acabar, então, com a apresentação aqui, gente, porque, pelo que eu percebi, assim, pelo menos os que estão comentando, né? Tá. Natália, como é que tá aí para ti? Tá tudo Natália? bem. Tá. Conseguisse acompanhar, então, né? Eu queria saber do João Teodoro e da Luísa. João Teodoro. Pra mim tá tudo bem, eu só tava com dúvida de diferenciar a contração com combinação, mas acho que agora eu entendi. Tá. Tu fizesse aquelas anotações que eu fiz lá no texto do jornal? Sim, No texto do jornal? já Tá. notei. Aquilo é bem importante, porque daí vocês visualizam dentro do texto, fazem as anotações, guardam isso, certo? E o João, eu não estou conseguindo ouvi-lo, vou falar com ele. João, fala aí, ou escreva. Ele geralmente não fala nas aulas. Pois é, eu já percebi, só fica o patinho aqui olhando para mim e ele some. Então, gente, nós vamos encerrando então por aqui, certo? Se vocês não têm mais nada,